Olá a todos, hoje vamos falar sobre agrotóxicos e a Lei 6.299 de 2002. Antes de tudo, nós do SciNutri queremos declarar que não temos nenhum conflito de interesse ou convicção política e que vamos tratar esse assunto com imparcialidade, trazendo apenas o questionamento e a reflexão à luz da literatura científica atual. O que nos motivou para a realização desse vídeo, na verdade, foi uma publicação de uma deputada federal, a Joyce Helsman, que postou um vídeo em sua rede social, compartilhou esse vídeo, que desmistifica um outro vídeo de pessoas que são contra esse projeto de lei 6.299, que muda algumas coisas na regulação de uso de agrotóxicos no Brasil. Esse vídeo tem um tom de escárnio, traz algumas informações que vamos discutir hoje, se elas são válidas ou não. Então, primeiro de tudo, o que é essa lei e o que ela vai mudar no que já existe? Essa lei, ela pretende atualizar a lei de 1989 sobre a utilização de agrotóxicos. Esse projeto de lei 6.299 ele vem sido discutido. Alguns órgãos como a Anvisa e o IBAMA declararam ser contra esse projeto de lei e a bancada ruralista declarou ser a favor. Mas afinal, o que vai alterar nessa PL? Eles propõem alterar o nome dos agrotóxicos. Não vai chamar mais agrotóxicos, mas pesticidas. Na justificativa de que o nome do agrotóxico é depreciativo, só é utilizado no Brasil, e que vai existir uma maior aceitabilidade da comunidade se mudar o nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental. Isso é uma das coisas. Segunda coisa é a liberação de novos produtos. Para hoje ser liberado novos produtos, é necessário uma tripla análise de 3 órgãos, o IBAMA, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com essa aprovação, com esse projeto de lei, não vai ser mais necessário esses 3 órgãos. Vai ser criada uma comissão, a Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários, e que esse órgão vai se incumbir de aprovar ou não proposta de novos agrotóxicos para experimento e utilização comercial. A justificativa é a burocracia que esses órgãos geram e o atraso que isso poderia ocasionar na aprovação de determinados produtos para utilização agropecuária. Outra coisa que vai mudar é a definição do risco à saúde humana, que aqui vai ser colocado, que vai ser proibido o registro de agrotóxicos apenas se o risco for inaceitável comprovado cientificamente. Então a atual regra ela proíbe o registro de defensivos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas, mutagênicas, distúrbios hormonais e danos no aparelho reprodutor, que é o que a literatura científica tem demonstrado. E essa nova lei, ela diz que os produtos não vão ser proibidos se existir um risco inaceitável comprovado cientificamente. E não deixa muito claro como que vai ser feita essa análise para ser proibido ou não. Além disso, essa PL vai propor mudanças na regra de fiscalização. Então, hoje, estados e municípios têm autonomia para fazer suas próprias regras e fiscalizar o cumprimento delas no que diz respeito a esse assunto. Nessa PL, sugere-se que os poderes do Estado e os municípios sejam diminuídos, havendo uma centralização de poder da União, que vai impedir os estados de criarem as suas próprias regras a respeito da fiscalização de agrotóxicos, da utilização dos mesmos. Também vai ser alterado o quesito propaganda sobre os agrotóxicos. Hoje é obrigado você declarar na sua propaganda de agrotóxico uma advertência sobre os riscos do produto à saúde das pessoas, animais e do meio ambiente. Nessa PL, isso vai mudar. Então, isso não vai ser mais necessário de ser declarado. Apenas publicações dirigidas ao agronegócio, contendo explicação da aplicação do produto, precauções no emprego, consumo e utilização, conforme estabelecido pelo órgão responsável. E também vão ser discutidos sobre a introdução de agrotóxicos genéricos e equivalentes, juntamente com essa comissão que será criada. Tá? Então, basicamente, essa lei vai mudar essas coisas. Então, vamos discutir algumas informações trazidas por este vídeo que defende essa lei. E vamos analisar elas. Primeira informação que o vídeo traz. Ele diz o seguinte, que é importante frisar que os defensivos agrícolas não são consumidos pelas pessoas. Isso é uma inverdade, tá? Eles são consumidos pelas pessoas, sim. Inclusive, em uma das reuniões, um dos defensores dessa lei, ele diz o seguinte: quando usamos esses produtos na agricultura chamados venenos, são remédios para curar doença das plantas. Veneno para quem? Para um inseto, uma praga, uma doença? Não para o humano, afirmou em uma reunião
deliberativa em 16 de maio de 2018. Então vamos questionar essa informação, porque na verdade os agrotóxicos são sim consumidos pelos seres humanos na forma de resíduos. Resíduos de agrotóxicos que ficam retidos no próprio alimento, seja na casca ou na polpa. E como que se regula isso? Bom, para se regular esse registro de agrotóxicos, são estabelecidos algumas medidas, alguns cálculos são feitos para cada substância. Temos que entender o seguinte: cada substância, cada agrotóxico, cada pesticida tem a sua determinada toxicidade. Então é necessário regular a quantidade utilizada de cada uma dessas substâncias. Tá? Então a primeira medida que temos é essa aqui, olha, IDMT, ingestão diária máxima teórica. Isso aí é calculado para cada pesticida, usando os limites máximos de resíduos estabelecidos pela legislação. Então, leva-se em conta para esse cálculo o IDA. O IDA é a ingestão diária aceitável de determinado pesticida. Ele é utilizado realizando uma medida muito comum na nutrição, que é o NOAEL. O NOAEL é uma medida pela qual uma determinada quantidade de substância não gera nenhum efeito adverso observável em algum organismo humano. Diferente do LOAEL, em que essa quantidade já existem efeitos adversos. Então, a ingestão diária aceitável é feita a partir do NOAEL. Esse número é dividido pelo fator de segurança 100 ainda. E aí, o cálculo é feito sobre o somatório de limite de resíduos em miligramas por quilograma de peso da pessoa por dia, e ele é multiplicado pela quantidade do alimento consumido, que vai ser consumido por essa pessoa. Então, o risco, que é a porcentagem do IDA, tá, é feita comparando-se o IDTM com a dose aceitável em miligramas por quilograma de peso corporal por dia de determinado pesticida. Assim, temos essa fórmula. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que quando o IDTM de um composto excede o parâmetro toxicológico de segurança, que é o percentual de IDA maior que 100, isso traz risco à saúde humana. Em um estudo realizado aqui no Brasil, 18 compostos se enquadraram nessa situação de risco, considerando o consumo médio nacional. Dentre os alimentos em que esses compostos foram encontrados, a prevalência foi do arroz, do feijão, das frutas e principalmente das frutas cítricas e do tomate. O estudo ainda discute que crianças, por terem uma taxa de ingestão por quilograma de peso maior, eles podem ser uma população de risco à ingestão acima do recomendado desses pesticidas, desses resíduos de pesticidas. Então, ainda nesse estudo, dentre todos os compostos analisados, apenas 6 foram registrados de acordo com o decreto de uso de pesticidas no país. Sabemos, então, que os resíduos são sim ingeridos pelos seres humanos, eles ficam retidos nos alimentos e acabam sendo ingeridos. Mas e os prejuízos para a saúde humana? E aí dividimos os prejuízos em duas vertentes, em duas partes, porque existem prejuízos para as pessoas que aplicam, que têm contato direto ou que moram perto de regiões de agricultura que existe a aplicação dessas substâncias pesticidas. E para essas pessoas o risco é muito maior. Pode causar náuseas, dores de cabeça fortes, problemas e doenças na pele, doenças nos olhos, dentre outros fatores. Visto que esses pesticidas muitas vezes são voláteis. Então eles se espalham facilmente pelo ar. Existe uma necessidade de controle muito rígida deles, pois eles são extremamente tóxicos, não só para as pragas, mas para a saúde humana também. Então, trago um dado para vocês, um estudo de Rigoto apresentado em 2013. Municípios do Ceará com alta exposição de agrotóxicos, que foram municípios em que as cidades adjacentes existiam maior atividade de agropecuária, principalmente minifúndios de produção de frutas, de algodão, eles apresentaram uma taxa de internação de neoplasias em 1,76 vezes maior do que municípios controle. Observou-se também uma tendência crescente de óbitos fetais. Então, para quem está aplicando, para o profissional que está aplicando e para quem mora perto da região onde existe essa aplicação, os efeitos são muito bem estabelecidos pela literatura científica atual. E, no que diz respeito aos efeitos do consumo exacerbado de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, então são pessoas que moram longe, mas mesmo assim têm contato com esses alimentos, têm contato com esses resíduos,
Esses efeitos são câncer, asma, diabetes, Parkinson, prejuízos na função cognitiva, prejuízos na espermatogênese, tudo que a lei de 1939 já previa também. E compostos organoclorados em específico e organofosfato têm sido relacionados com Alzheimer, com demências, esclerose lateral amiotrófica, além de Parkinson. Então, existem sim prejuízos sérios à saúde, tanto no indivíduo, tanto na população que está próxima à região, como na população que consome esses alimentos. Um estudo de Soares e Porto em 2012 ainda aponta o custo associado a essa intoxicação aguda. Então, esse custo pode representar até 149 milhões de dólares para o estado do Paraná. Cada dólar gasto na compra de agrotóxicos, 1,28 poderia ser de custo externo com a intoxicação. Além disso, esses resíduos ficam retidos também no leite humano e no leite bovino. Então, num estudo de 1992, detectou que o leite materno estava sendo ingerido cerca de 2,84 vezes o limite máximo de resíduos para crianças. Em 1992, ainda o Brasil não tinha uma utilização que ele tem hoje de agrotóxicos por hectare. Então, alguns estudos têm demonstrado que os pesticidas organoclorados, apesar de sua proibição, ainda podem ser encontrados em leite bovino e leite humano. O Brasil não existem leis estabelecendo limite máximo de resíduos em leite, limites máximos de resíduos em leite para muitos pesticidas, principalmente os organoclorados. Outro estudo em um banco de dados do Rio de Janeiro, um estudo realizado por Mesquita em 2001, mostrou que 18% das amostras estudadas no banco de leite apresentaram valores acima dos propostos pelas IDAs, pela ingestão diária aceitável. E uma revisão realizada por Menck em 2015 revelou em 21 estudos que detectaram-se pelo menos um tipo de resíduo no leite humano. Então, e além do impacto da saúde, podemos destacar o impacto no meio ambiente, na contaminação de águas, de lençóis freáticos. Isso também já é previsto e estabelecido pela literatura. Então é necessário, de acordo com Dorec Freire, que o ambiente aquático esteja em constante vigilância, apesar das dificuldades em se determinar a avaliação de pesticidas. No que diz respeito à aplicação dos pesticidas, isso é feito de forma segura e efetiva? Vamos discutir isso. Então aqui vamos tratar especificamente da população que está aplicando o produto. Então, para os agricultores, existe um manual da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal. Esse manual prevê medidas de uso seguro para aquisição, transporte e armazenamento dos agrotóxicos, trata a respeito da utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, de treinamento para esses funcionários, da sequência lógica para a utilização de EPIs também, ou seja, todos os cuidados adequados, especiais, que devem ser realizados ao manuseio de agrotóxicos, visto que a utilização de agrotóxicos contamina o próprio EPI, esse EPI precisa ser lavado de uma forma especial, esses agrotóxicos precisam ser armazenados de uma forma especial, e o destino das embalagens precisa ser também descartado de forma adequada, visto que esses produtos são muito contaminantes. E uma revisão sistemática revelou que, no que diz respeito à aquisição desses produtos, 30% não conheciam as normas de aquisição e até 88% dos agricultores não conheciam o uso da receita agronômica. Esse estudo também pontuou sobre o descaso de alguns entrevistados a respeito desses temas. Sobre o armazenamento, 24% dos agricultores não armazenam da forma correta, deixando o produto em ar livre ou dentro da própria residência. E lembrando que, por conta disso, os casos de intoxicação têm aumentado cada vez mais. No que diz respeito ao preparo e aplicação dos produtos, grande parte dos artigos indica baixa adesão dos agricultores ao EPI, porque o equipamento ele gera desconforto, existe às vezes falta de recurso financeiro, como colocado aqui, para adquirir esses produtos e questões culturais relacionadas. E além disso, questiona-se também sobre o modo de utilização desses EPIs e da própria eficiência dos mesmos, visto que 92% dos casos de intoxicação, prováveis de intoxicação, os indivíduos estavam usando esse EPI. Mas, às vezes, existem comportamentos como tirar o EPI, entrar nos lugares recém-pulverizados sem o EPI e algumas atividades que os trabalhadores realizam sem utilizar o EPI que podem estar ocasionando essa intoxicação.
No que diz respeito ao destino final dessas embalagens, essa revisão revelou que 5,4% dos agricultores, apenas 5,4% realizavam a tríplice lavagem, que é obrigatória e prevista nos manuais da Andef. A maioria não fazia por falta de conhecimento, por falta de disponibilidade de água no momento para descarte das embalagens também. Alguns agricultores, destaca-se aqui em alguns artigos, que jogavam as embalagens no próprio mato, deixavam na área de cultivo, queimavam, enterravam, reaproveitavam para uso doméstico ou jogavam no lixo comum. Embalagens extremamente tóxicas que às vezes são reaproveitadas para o próprio uso doméstico ou descartadas no meio ambiente de qualquer forma. E além disso, a lavagem de roupas, no que diz respeito a este item da Andef, dos manuais da Andef, existe uma alta prevalência de lavagem de roupas em tanques domésticos, principalmente por mulheres. E por inferência estatística, o risco que existe em intoxicação em lavagem inadequada desses EPIs aumenta em 350%. Ou seja, é necessário um tratamento muito especial e muito rigoroso no manuseio desses agrotóxicos, das embalagens dos agrotóxicos e dos EPIs que estão contaminados com esses agrotóxicos. E mais uma informação que o vídeo traz o Brasil está em 7º lugar no emprego de defensivos agrícolas por área cultivada em um ranking de 20 países, ficando atrás de Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Esse dado, de acordo com eles, foi tirado da FAO e eu fiz questão de conferir esse dado e eu vou trazer uma tabela para vocês refletirem um pouco a respeito dessa informação que talvez consideramos um pouco desatualizada. O Brasil, no ano de 1990, isso aqui é uma medida de utilização de quilos de pesticidas por hectare. Aqui em 1990 temos 0,87 de número. Chegamos a 2016, o dado mais atualizado que a FAO disponibiliza foi de 4,31. Agora, se pegarmos países como eles falaram que estavam na frente a respeito desse quesito, como por exemplo a França começou em 5,14. Em 1990, a França tinha sim uma utilização maior por hectare de pesticidas. Mas, em 2016, num dado mais atualizado, esse número é menor que o Brasil. Se pegarmos o Reino Unido, esse número também se repete, é menor que o Brasil. Se pegarmos o próprio Estados Unidos, esse número, ainda assim, no seu valor final, é menor que o Brasil. E o Japão e a Itália, sim, eles apresentam a utilização de quilos de pesticida por hectare maior do que o Brasil. Porém, em todas essas curvas que dos países citados por este vídeo, essas curvas estão com uma tendência de queda, uma tendência de menor utilização. O Brasil, se compararmos a curva do Brasil, é uma tendência crescente. Então, note-se que cada vez mais o Brasil está progredindo na utilização de agrotóxicos, mesmo cobertos da lei de 1989. Enquanto alguns países, esse número está diminuindo. Bom, então, a partir desses dados, que fique uma reflexão, porque essa lei ela pretende descentralizar os poderes de município e estado para fiscalização de utilização de agrotóxicos. Será que uma comissão da União vai ser capaz de fiscalizar, de orientar, de fazer o treinamento de 20 horas, de ver se todos os agricultores estão fazendo esse treinamento? Será que isso vai ser possível? O que podemos pensar é que, se mesmo com a participação do Estado, com a participação do município, a literatura científica apresenta dados que indicam uma ineficiência desses órgãos em cumprir com as leis estabelecidas, o que diria se esses órgãos ainda não existissem, se fosse apenas gerado para a União? Devemos frisar que o nome do produto, sendo agrotóxico ou pesticida ou produto fitossanitário, isso não vai amenizar ou tirar a responsabilidade do manuseio deles. Vale a pena nós questionarmos se isso vai ser benéfico ou não, essa aprovação de lei vai ser benéfica ou não para o Brasil, visto tudo que já discutimos. Sabemos que alguns órgãos, como a Vigilância Sanitária, ainda assim possuem muita dificuldade em fiscalizar todos os estabelecimentos
no que diz respeito às condições higiênico-sanitárias, dentre outros. Então, é muito difícil imaginar como seria sem este órgão e apenas com uma comissão responsável pelo registro dos produtos, por fazer toda essa clivagem do que seria permitido ou não, do que seria utilizado ou não. Visto que o Brasil está numa curva crescente de utilização de quilos de pesticidas por hectare em comparação a vários outros países. Então, que fica esse questionamento, né? Infelizmente, muitas pessoas concordaram com esse vídeo, ninguém tomou uma posição a respeito da informação que foi oferecida, ninguém conferiu se a informação estava desatualizada ou não, como vimos que está desatualizada, né? Algumas pessoas até questionaram. Por exemplo, um dos comentários foi que a China, os países asiáticos, são os países que mais utilizam agrotóxicos e teriam expectativa de vida muito mais alta. Então, isso é uma associação bem equivocada, falta conhecimento científico, falta conhecimento de metodologia, obviamente. Eu poderia trazer esse dado para vocês. Esse dado existe. A China, os países asiáticos, principalmente a China, é o país que mais utiliza agrotóxicos. Está até destacado em vermelho como os que mais utilizam agrotóxicos. E ao passo que, se pegarmos os dados de saúde, vemos que também é o país com maior incidência e prevalência de alguns tipos de câncer. Mas é um dado viciado. Não podemos afirmar que é por conta da utilização de agrotóxicos que a China também teria uma alta incidência de câncer. Sabemos que existe essa associação, existem autores que até discutem que os Estados Unidos, a incidência de câncer de 35% deriva da dieta, e dentre esses pontos da dieta, a utilização de agrotóxicos, mas ainda assim devemos tomar muito cuidado com associações que são feitas de maneira não científica, né, como um achismo, como um senso comum. Bom, gente, então para encerrar o nosso pensamento, nosso raciocínio, queremos também nós do SciNutra deixar claro que algumas informações do vídeo, já que nós analisamos o vídeo, né, algumas informações ditas pelos artistas, como não os agrotóxicos, como assim chega de agrotóxicos, como se fosse algo que pudesse realmente não existir mais. Nisso o vídeo está certo, sim, é inviável que a produção seja feita com a ausência de agrotóxicos. Então, eles são necessários, porém, a gente acabou vendo durante o vídeo que é necessário uma fiscalização e um controle muito rígido, porque são substâncias bem perigosas, bem nocivas à saúde. E com esse projeto de lei, fica muito difícil imaginarmos um cenário pelo qual as fiscalizações vão melhorar com a diminuição do poder do Estado, do município, e sem os órgãos auxiliares que fazem análise de agrotóxicos. Contestamos algumas informações que foram ditas, informações desatualizadas, informações que não procedem com a literatura científica vigente. Os agrotóxicos, então, portanto, eles são sim consumidos pelos seres humanos. O Brasil se enquadra num país pelo qual existe sim um consumo de agrotóxicos quilos por hectares bem maior do que outros países, com dados atualizados de 2016, onde houve esse crescimento. Então, que fica essa reflexão a respeito desse projeto de lei. Todas as referências bibliográficas, citações que foram utilizadas no vídeo vão estar na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.